A gente tinha muito para falar, mas infelizmente o tempo é limitado. Doutor Abreu, é possível que a gente tenha uma subnotificação de casos de coronavírus, não só no estado do Paraná, mas a gente falando especificamente até no litoral nesse momento? Porque tem muita gente que diz assim, mas eles estão escondendo dados. Por exemplo, né? As autoridades de saúde estão escondendo dados. Mas é possível que haja essa subnotificação? A gente pode explicar isso? Sim, é possível, sim. Eu vou exemplificar com um dado. A letalidade, ou seja, daqueles que adoecem comprovadamente, quantos morrem, está em torno de 5% aqui no Paraná, 5 ponto alguma coisa por cento. Ela está 4 vezes maior do que a média mundial. Por quê? Os serviços aqui são ruins, são piores? Não. O que nós temos certeza é de que isso revela a subnotificação que tem de casos. E por que tem essa subnotificação? Porque 80% daquelas pessoas que vão se expor ao vírus, elas não terão nenhum sintoma, elas não expressarão sintomas. Menos de 20%, e o Jean-Franck já falou um pouco sobre isso, irá expressar esses sintomas na forma grave. Então, para isso, só tem uma solução. Nós precisaríamos ter condições de testar em massa a nossa população para saber exatamente como é que está a circulação viral. Então, como nós não temos isso disponíveis, as medidas de prevenção, como essa que o prefeito está implementando aqui em Paranaguá, do isolamento social, são absolutamente necessárias. E dado o desconhecimento que a gente tem a respeito da doença, é possível o falso negativo estar ocorrendo também? Sim, é possível. Falso negativo esses exames que nós usamos, são 2 tipos de exame, o RT-PCR e o outro que é um exame para medida de anticorpos. Os 2 deles têm limitações, eles não são um exame que é o sonho de todo epidemiologista, 100% específico e 100% sensível. Então, é sim possível de nós termos alguns resultados que a pessoa tenha ido a óbito e o resultado deu um falso negativo, sabe? Certo. Giovanni, a respeito do Hospital Regional, nesse momento, quantas pessoas confirmadas com coronavírus estão internadas no hospital? Nesse momento, nós temos 4 pacientes que estão sendo investigados, 2 entubados e 2 não confirmação de coronavírus. Então, nós temos uma situação hoje, né, dentro da estrutura toda que temos do sistema, de uma certa forma confortável. Né? Embora essa palavra confortável ela não é muito adequada. Né? E com relação a essa questão que o doutor Abreu falou, do falso negativo, da questão dos cuidados também, a gente já pode ter tratado pacientes de coronavírus antes da gente ter o primeiro positivo aqui no litoral? Eu acredito que um dos fatores bem preponderantes do Hospital Regional é a sua equipe técnica. Né? Então, hoje, a nossa diretora técnica, a doutora Lúcia, por ser uma médica experiente, mais de 20 anos em cuidados de UTI, como intensivista, também é uma epidemiologista. Né? Então, ela tendo esse conhecimento técnico. A nossa equipe técnica da ala Covid é toda de intensivistas. Então, tem alguns exames e algumas coisas que, quando um paciente chega no hospital, se complementam. Um é o exame específico do Covid, outro é uma tomografia, outros são os exames de sangue, outro é o estado do paciente, o histórico dele na rede do sistema. Então, nós temos uma estrutura hoje de cuidados intermediários, além do exame, que se complementam, que é o diagnóstico. Então, quando nós temos uma equipe experiente que ela consegue checar isso maior, então muitas vezes pode ser que o exame dê negativo, mas o exame clínico, mais a tomografia, mais os sintomas do paciente, a equipe técnica ela foca assim, vamos tratar ele como um Covid. Colocamos ele na ala de Covid, coloca em respiração mecânica e dá todo um cuidado diferenciado para esse paciente. Então, isso, a equipe faz uma diferença muito grande. Então, a gente não fica só centrado num simples exame, é um contexto todo. O que eu quero dizer é assim, anteriormente aos casos notificados como positivos aqui, porque a gente teve uma onda de mortes por doenças respiratórias em todo o estado e em todo o Brasil, a gente já está verificando isso, tem sido noticiado amplamente. Aqui em Paranaguá isso também ocorreu, um aumento de mortes com doenças respiratórias antes do coronavírus aqui no litoral, antes da gente determinar? Nós, até então, quem sabe até por nós estarmos saindo do verão, entrando no outono e ainda a temperatura está muito amena, não há esse relato interno das equipes
equipes com uma preocupação fora do comum, por exemplo, como se a curva tivesse mudado. Tem se comportado dentro de uma normalidade, especificamente dentro do hospital. Doutor Abreu. Eu só queria complementar. Realmente houve um aumento no Paraná como um todo, mas havia outros vírus, o H1N1, o influenza, o pneumovírus, rinovírus, havia um outro grupo de vírus circulando, mas nós não temos evidência nenhuma, nem laboratorial, nem clínica, de que havia, antes da detecção desses primeiros casos, circulação desse vírus no Paraná. Entendido. Agora, prefeito, dado o nosso tempo aí, também vou ser rápida aqui. Paranaguá vai decretar ou já decretou calamidade, é isso? Na realidade, a Defesa Civil nossa, do município, fez todos os levantamentos, né? Municiou o sistema da Defesa Civil, mandou para o Estado convalidou a calamidade pública, justamente pelos óbitos que nós tivemos no município, os casos confirmados, e mandou também, do Estado iria para Brasília. Brasília também já confirmou. Então, o Estado do Paraná está em calamidade pública e 44 municípios, aqui do litoral também, acho que é só Paranaguá e Matinhos. Isso você dá uma agilidade para você também enfrentar o coronavírus, né? Até com relação à área de saúde, para que você possa adquirir os insumos, que você possa adquirir equipamentos mais rápidos para não ter nenhum transtorno lá na frente. É o que nós estamos falando aqui da prevenção. A burocracia é menor nesse caso, é menor, né? nesse momento, e isso facilita a aquisição de equipamentos e insumos até para a nossa saúde. Então, a calamidade pública, nesse momento, é importante, né? Não só para Paranaguá, mas para esses municípios também, que já estão, esses 44, nessa agilidade. Eu quero aqui, nesse momento também, nós estamos chegando no final do programa, como você está falando, né, Diana, parabenizar o trabalho, né, do Abreu e do Giovanni, né? A gente sabe que não temos tempo para nada, sai de manhã cedo, volta para casa, sem horário de voltar para casa, deixa as famílias, né? Cada um tem sua família nas suas residências, mas o que nós estamos fazendo desde o início é salvar vidas. Nós queremos salvar vidas do povo aqui de Paranaguá, do povo do litoral. Esse é o maior objetivo de todos nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Certo. Prefeito, uma última questão, a dengue. A gente vai ter uma nova epidemia? Vem uma epidemia aí pela frente aqui no município de Paranaguá? Na realidade, nós fizemos um trabalho ao longo desses 3 anos e meio aí de prevenção, com a nossa equipe de agentes de endemias, da bomba costal, da remoção dos criadouros, mas infelizmente esse ano nós estamos com dificuldades, né, com relação ao fato de entrar em epidemia o município a partir da semana que vem. Nós estamos com 269 casos. A gente tem até o quadro aqui, vou pedir para o pessoal colocar no vídeo wall para a gente, o quadro da dengue. Ó, em Paranaguá, isso primeira regional de saúde, né? A gente tem 318. Se a gente correr mais aí, eu não sei se está no print, mas se a gente correr esse boletim, ele aparece por município. Colocar ele mais para baixo aí, eu vou pedir para a Débora procurar. 300, aqui, ó, Paranaguá. Em Paranaguá, a gente tem 259, são 258 dengue, 1 dengue grave, então 259 casos já confirmados. Mas a gente vai subir isso? Segundo os levantamentos da nossa vigilância sanitária, vamos passar dos 400 casos a partir do próximo boletim, já entrando em situação de epidemia o município. Nós fizemos todos os levantamentos, né, da cidade, fizemos o LIRA, estamos fazendo cada 2 meses. Mas infelizmente as pessoas têm que ter a consciência de manter o seu quintal limpo, remover os criadouros do mosquito da dengue, deixar o agente de endemia entrar nas residências, cada um fazendo a sua parte. 80% dos casos de dengue no município é nas residências. E o maior número de casos que nós temos em Paranaguá, mais de 80% na Ilha dos Valadares. Então nós temos uma região a ser combatida. Nós pedimos para o governo do estado, para o Abreu, a volta do Fumacê,
para fazer esse trabalho. Volta, Abreu, o Fumacê? Sim, nós estamos já com uma programação definida. Nós vamos utilizar ele em 3 áreas da cidade, especialmente no Valadares, no centro da cidade, e uma outra região aqui na saída de Alexandre, naquele local. Mas o Fumacê ele não resolverá se não houver, como o prefeito disse, a colaboração do cidadão. Agora, esses 2 casos especificamente, tanto o coronavírus quanto a dengue, são casos que, além dessa união que a gente está vendo aqui, né, que é regional de saúde, hospital regional, também prefeitura, a gente precisa da população dando uma contrapartida, ou seja, não adianta os gestores trabalharem se a população não se isolar, não obedecer às medidas de distanciamento social, utilização de máscara. Dengue também, não adianta os gestores de saúde bem atenderem, se prepararem se a população não limpar o seu quintal. Então, é um momento em que a gente vive que todo mundo realmente tem que fazer a sua parte, senão algo vai dar errado, né? Na verdade, vocês mostraram agora, antes de começar o programa, né, a entrevista, vocês mostraram ali. Nós temos um problema grave na Caixa Econômica Federal, né? Os bancos da cidade são os trabalhos essenciais que estão liberados desde o início, né? A gente sabe também que é a demanda do dinheiro do governo federal, mas as pessoas têm que ter a consciência de manter o seu distanciamento, não fazer a aglomeração. Nós vemos ali a Praça Fernando Amaro completamente lotada e algumas pessoas sem máscaras. E não fazendo o distanciamento. É essa consciência que todos têm que ter. A Guarda Municipal, na terça-feira, teve que ir até a Ilha dos Valadares fazer uma ação integrada para cobrar o uso de máscara, para cobrar a higienização nos comércios e o distanciamento. Não precisaria tirar a Guarda Municipal, que tem que fazer a parte de segurança do município, para fazer essa prevenção, para fazer essa orientação, porque o povo tem que ter essa consciência do que está acontecendo no mundo. A gente sempre tem falado aqui, nós não queremos que o Brasil se torne um Estados Unidos que é uma potência mundial, passando a dificuldade que está passando, a Espanha, a Itália, a França, enfim, esses países que são potências mundial. Então, mas eu tenho comigo e parabenizar os governadores dos estados, o nosso governador e todos os prefeitos do Brasil, e principalmente os prefeitos do Paraná, que tomaram essa atitude do isolamento social desde o início. Se hoje nós não temos um pico muito grande da pandemia, é justamente por causa do isolamento social. E também quero dizer aqui o trabalho importante, como foi falado aqui, da CESA e da Primeira Regional e do Hospital Regional, mas também o trabalho importante da nossa equipe de vigilância sanitária, porque também o que deu certo no mundo afora é o bloqueio. Todos esses 16 casos confirmados que nós temos hoje no município, nós temos um mapeamento e sabemos como é que foi infectado. Então, o 16º de ontem foi uma criança que era do 4º ou 5º caso, uma criança do 4º ou 5º caso que foi agora dado positivo. E por isso se faz um bloqueio num raio aí de 30, 40 pessoas, como foi uma pessoa que nós tivemos aqui numa região de Paranaguá, onde foi testado 30 pessoas e 28 deu negativo e 2 deu positivo. É esse bloqueio que nós estamos fazendo também para não aumentar o vírus dentro do nosso município. Tá certo. E para reforçar isso que o prefeito está dizendo, além da competente equipe técnica que ele tem, é a decisão firme do ponto de vista político para, frente ao que está indicado, segurar, não liberar. Nós temos um exemplo triste no Paraná, numa região em que houve uma liberação para o início de uma atividade econômica até essencial, e o resultado é que a má orientação, a falta de vigilância, talvez, né, fez com que 3 pessoas fossem a óbito e mais de 20 morreram. Eu não estou aqui, são pessoas que involuntariamente acabaram se contaminando, claro, nós não podemos inverter, transformar as vítimas em culpados, mas a falta de uma persistência, uma ação talvez mais cuidadosa pode ter levado a isso. E aqui em Paranaguá nós estamos muito bem em relação a isso. O caso não vai muito longe. Nós temos Blumenau, que ontem foi noticiado, que eles abriram o comércio igual Paranaguá no dia 13 de abril, só que nós abrimos escalonados, segmentos.
segunda, quarta, sexta, terça e quarta, para não ter aglomeração no centro da cidade e o uso maciço de máscara. Nós estamos já há 2 semanas usando máscaras no município todo. Nós vimos agora o governador sancionando, obrigando, né, com a lei do Romanelli, obrigando o povo do Paraná a usar máscara, mas a gente vê aí, por exemplo, o Rio de Janeiro começou essa semana a usar máscara. Então nós saímos muito, na frente, nós né? saímos muito na frente. E Blumenau, como eu falei, abriu justamente, mas abriu o comércio sem nenhum critério e hoje tudo negativo agora. Dobrou o caso de confirmados em Blumenau, tinha 66, hoje tem 177 depois que abriu o comércio. Certo, eu vou pedir desculpas para vocês, mas eu vou ter que encerrar. Agradeço mais uma vez a presença dos 3 gestores aqui. Às vezes as pessoas perguntam, puxa, mas por que tanta entrevista? Porque nesse momento a informação é essencial. Então, se eles abrem mão do tempo deles, que é um tempo precioso, de muitas decisões que precisam ser tomadas, é porque informação é essencial. Todos precisamos estar muito bem informados com informação de qualidade, tá certo? Então, mais uma vez, muito obrigada Diana, aos 3. Sei que está acabando, mas eu queria... Eles estão me puxando a orelha aqui. Mas eu queria dedicar esse programa à Fidelina. Fidelina é uma técnica de enfermagem que faleceu nessa madrugada, né? Sempre se dedicou pela saúde do município, né? Vai ser enterrada hoje às 14 horas, lutou contra um câncer e ela é o símbolo da nossa saúde, do nosso município, tanto no município também como nas ambulâncias, como ela trabalhou na estiva. Então eu quero dedicar esse programa à Fidelina, que foi uma guerreira e sempre foi uma batalhadora na área de saúde. Fica a homenagem também, estendemos aqui a TVC e também a homenagem. A gente vai se despedindo por aqui, né, agradecendo os 3, e quem faz aí uma última pergunta ao Jean Franck é o Rafael, se eu ainda te deixei algum tempinho, né, Rafa? Tchau, obrigada, Rafa, até mais. Valeu, Diana, obrigado pelo espaço, agradeço a todos os convidados aí do estúdio também. Tem algumas perguntinhas, mas algumas aqui eu já vou adiantar a resposta, porque eu já fui adiantando com o Jean, porque o nosso tempo está bem apertado mesmo. As pessoas ligaram para cá perguntando com relação àqueles que têm mais de 60 anos e não têm nenhum sintoma da Covid-19 ou de gripe, pode voltar ao trabalho? O Jean já me adiantou aqui que não. Fica em casa, continua fazendo o isolamento social, tá? Uma outra pessoa perguntou o seguinte, um corte na mão, por exemplo, pode transmitir por aquele corte a Covid? Pode, então todo cuidado é pouco. Já eu quero falar rapidinho com você com relação à dengue, mas antes disso, o pessoal já falou um pouquinho lá no estúdio, a gente vai ter um serviço que vai ser inaugurado aqui na cidade nos próximos dias, que é a telemedicina, por conta da pandemia. Rapidamente, como é que vai funcionar, que tipo de dúvidas as pessoas vão ter, né, e quem é que vai responder? Isso, a gente está projetando esse serviço exatamente para que as pessoas só procurem a unidade de saúde caso realmente precisem. Caso tenham dúvidas, elas possam tirar essas dúvidas através de um telefone que será disponibilizado à população a seu tempo. Quem vai atender esse telefone serão médicos do quadro de saúde do município, que vão esclarecer a respeito de sintomas e sinais de Covid. Uma outra pergunta que mandaram para a gente aqui também, pessoal, é com relação às unidades básicas. Quem tem qualquer outro tipo de doença, se pode procurar a unidade ou não. Já disse que pode, né, Jean? Mas aquelas pessoas com mais de 60 anos devem evitar, né? Isso. Pessoas com mais de 60 anos que precisarem de medicamentos ou de troca de receitas, os agentes comunitários de saúde irão até a casa e farão esse serviço. As pessoas que são doentes crônicas ou gestantes que precisam de atendimento, o atendimento continua normal. Bom, com relação à dengue, algumas perguntas chegaram aqui com relação a isso também. Uma delas foi com a situação do fumacê, se vai voltar na cidade. O prefeito já respondeu agora há pouco para a Diana lá, então, que vai ter, né, Jean, nos próximos dias também, aí, porque a nossa luta contra a doença também tá grande, né, tá alta aí. Sim, de acordo com a agenda do Estado, nós teremos o fumacê e a gente está prestes a chegar num quadro de epidemia de dengue. Portanto, o pedido que a gente já faz há anos para a população, a gente reitera, por favor, limpem seus quintais. Hoje a gente já tem 3 tipos de dengue na cidade. Lá, em 2016, a gente tinha um tipo e causou toda aquela devastação. Hoje a gente tem 3. Por favor, depende de vocês, muito mais do que do poder público. Limpem seus quintais.
aproveita que você está no isolamento social aí em casa. Muitas pessoas falam hoje que não tem mais o que fazer dentro de casa. Limpa a casa, aproveita, dá uma olhada, é insistente no teu quintal. Se não tem nada acumulando água lá nas calhas, pede uma escada para o vizinho emprestada, ou usa a sua da sua casa. Dá uma olhada, faz uma varredura mesmo, assim, porque a dengue está tão perigosa quanto o coronavírus, viu, pessoal? A gente fala muito nesse momento do corona, mas a dengue também. Para a gente encerrar aqui, Jean, eu quero fazer uma pergunta justamente ligando essas duas doenças aí. Uma mesma pessoa pode ter dengue e o corona ao mesmo tempo? Qual é essa situação? Nada impede que não, já existiram notificações que isso pode acontecer e caso aconteça, com certeza o quadro será grave. Você já pensou? Tá aí, palavras do especialista. Pode ser muito mais grave. Você já pensou você ter o corona, que tem um índice de fatalidade alto aí, né, que é tão letal, e você ter a dengue junto, que também tem seu índice de letalidade alto? Complicado, né, pessoal? Todo mundo tem que se cuidar, então, tem que usar máscara. Quem pode, faça o isolamento social. Jean, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui conosco, viu? Obrigado a vocês, obrigado a todos. Sempre à disposição.